Olá! Hoje falaremos de um tema que já é praticado por todas as organizações e, por esse mesmo motivo, gera bastante interesse. Estamos falando da captação, mobilização de recursos, fundraising. Não importa a terminologia, hoje vamos conversar com dois especialistas, sejam muito bem-vindos. Eduardo Oliveira Filho, empreendedor social, atual gerente de projetos e mobilização de recursos no Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças. E Ricardo Beck Colgo, consultor, palestrante, professor, com anos aí de experiência na área de gestão estratégica e de negociação também, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eduardo, sabemos que hoje a captação de recursos é um dos principais desafios das organizações, né? São muitos os fatores que dificultam a mobilização de recursos, fundraising, captação, enfim. Às vezes a crise econômica, às vezes a equipe que é muito pequena, não ter uma pessoa dedicada exclusivamente para isso, a cultura de doação que ainda não está muito arraigada aqui no Brasil. Como a gente faz? O que é essencial para captar recursos num cenário como esse que a gente vive? Bom, primeiramente, muito obrigado pela possibilidade de participar deste curso, né, estar aqui com vocês debatendo esse tema que é de suma importância hoje para o nosso Brasil, né, de forma geral, que é a captação, a mobilização de recursos. Eu digo que para todos os captadores, né, essencialmente a primeira coisa é a informação. Como diria Friedrich Nietzsche, né, quem tem, né, a prioridade da informação, né, tem tudo, tem poder nas mãos. Né? Então, o captador, mesmo que seja na dimensão do equipe, né, ou a equipe de captação, ou as pessoas que ajudam na mobilização de recursos, na captação de recursos, tem que buscar a informação, tem que estar inserido no mercado, dentro da própria ONG, porque às vezes, né, na ONG é a pessoa que faz captação, não, mas é o setor, né, tem que ser oficializado isso também dentro da própria instituição. Muitas vezes, né, o captador de recursos, né, ou a pessoa que faz a mobilização de recursos, né, ela busca elementos, né, que possam apoiar, ou pequenas ações. Dentro disso, eu digo que são importantes mais algumas dimensões. Primeira, o planejamento, né, a organização. Não se faz nada sem planejamento, sem organização. Orçamento, não é? Para cada ação, né, seja ela desde um evento, né, até mesmo a participação em um edital, representatividades com o governo, ações, né, de busca de parcerias, porque eu tenho que apresentar o meu material, eu tenho que levar o meu cartãozinho, né, eu tenho que estar apresentável também. Né, então, tudo isso, né, pressupõe que tem que existir um orçamento anterior. Então, se o captador não se preocupa só com essa dimensão e só em captar, né, tem aí uma questão falha em todo o processo, porque a captação ela é contínua também. Não é? Você vai visitar um investidor social, né, travar um relacionamento com ele, diz as pesquisas, né, que para você construir, né, um relacionamento com a pessoa, não só no âmbito de captação, você vai levar quase 18 meses. Né? Então, são 18 meses que você manda informação, manda uma newsletter, passa dados sobre a sua instituição e vai construindo esse processo de relacionamento. A captação, por isso que eu utilizo muito a palavra mobilização, porque ela não é pontual. Eu captei, ok, pronto, acabou a minha relação com esse investidor. Não, ela tem que ir além, ela tem que ser construída baseada em informações, dados, fatos sobre a minha instituição e muita transparência em todos os processos. Né? Se eu tenho um projeto XYZ, esse projeto eu capto, aplico e digo para onde foi efetivamente o recurso captado. Né? Então, são vários elementos. Quando você me pergunta qual o principal... Difícil, né? É difícil colocar, porque né, são várias ações para um processo de captação. Né? E aí são eles vários processos também, não é? Ricardo, e a gente conversou agora com o Eduardo sobre planejamento, foi um dos temas que ele citou. Você, como consultor na área, qual a importância de se ter na estratégia a sustentabilidade financeira da organização? Gabriela, a maior parte das empresas planejam muito bem e tem algumas dificuldades na implantação. Quando vai para o terceiro setor, isso não pode ser diferente. Planejar é pegar compromissos tratados, acordos presentes e futuros e desenvolver objetivos. Esses objetivos estratégicos vão gerar meta. No meio de tudo isso aí tem a estratégia. A estratégia são planos que vão nos levar a chegar aos objetivos para cumprir a meta, que é o balizador e o indicador. Independente de ser uma ONG,
de ser o terceiro setor, esse grau de compromisso e eficiência no documento tem que ser o mesmo. Então, quando uma instituição vai para o mercado, vai pegar a captação, vai atrás dos doadores, ela tem que ter um planejamento muito preciso do que ela vai conseguir demonstrar de resultado futuro com aquele investimento. É verdade. Agora, tem uma linha de abordagem que funcionou por muito tempo, que foi aquela de se fazer de vítima, de coitadinho, bater na porta das empresas e dizer, olha, se você não colaborar, ou ligar para as pessoas e dizer, se você não colaborar, a organização pode fechar amanhã, a gente está com muita necessidade. Esse discurso vem colando cada vez menos, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Qual é a abordagem mais correta para a gente chegar numa empresa, numa pessoa física, ao telefone? Queria ouvir a opinião de vocês. Profissionalismo, Gabriela. Profissionalismo é você ter ciência das competências, obrigações, deveres e padrão éticos e valores. Ser profissional é falar para o mercado que você está preparado para agir. Esse grau de profissionalismo vai depender do teu nível de planejamento, do teu nível de competência para a função, da sua paixão pelo segmento. Dessa maneira, se eu me apresentar de uma maneira profissional e tratada, como Sim, você falou, que exatamente. na ONG, mesmo que seja uma pessoa, ela tem que dizer o cargo, função e depois dar o retorno através do relatório, eu posso ser melhor reconhecido do que passando pelo coitadinho ou empobrecido numa instituição que necessite urgentemente de recurso. Porque eu dou um passo atrás e vamos falar em sustentabilidade. Sustentabilidade / equilíbrio. Eu preciso ter um equilíbrio financeiro na minha instituição para provar para as outras instituições onde eu vou tentar buscar recursos que eu já estou conseguindo agir, implantar, sobreviver e subsidiar algumas despesas básicas necessárias. Obviamente, a grande maioria das instituições do terceiro setor tem uma enorme dificuldade com isso. Então, quanto menor você for, quanto mais dificuldade você tiver, melhor planejado e mais profissional você tem que ir. Eu digo ainda, né, complementando o que o nosso amigo bem falou, quem busca qualquer coisa também alcança qualquer resultado. Aí entra dentro da dimensão da meta, né? Aquilo que eu busco, que eu almejo. De fato, hoje, as instituições, né, devem se colocar, né? Como o Ricardo colocou, seja ela uma empresa ou uma ONG ou um negócio de impacto social, né, por trás disso tem uma causa, né? Então eu apresento a minha causa e também gosto sempre de dizer, né, que nós damos oportunidades, nós somos até às vezes, fazemos o processo de meio para que a empresa, o empresariado, né, aquele investidor, possa ter a oportunidade de aportar no meu projeto e realmente fazer um processo de responsabilidade social e de impacto social na região em que o meu projeto é executado. Né? Por um exemplo, né, eu vejo também alguns projetos no Rio, não é? E vejo instituições que não são legalizadas, realizam um excelente trabalho, mas não tem, por exemplo, uma CND, não tem um CNPJ, não tem a dimensão do planejamento, nem se fale, mas executam, né, com a força da vontade, com a força da fé. Não é? O processo tem que ser inverso, na verdade, né? Eu preciso legalizar, eu preciso, né, criar mecanismos, formalizar, criar mecanismos de apresentação da minha instituição, né, para gerar a seguridade ao investidor social que o projeto que ele está aportando, de fato, vai transformar a vida de pessoas. Porque quando a gente está no terceiro setor, falando de organização, ou agora, né, conforme o novo MIROSC, né, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Isso. Não é? Então, as entidades da organização da sociedade civil são vistas de que forma? E a minha organização ela é vista de que forma? A partir do momento que eu levo essa imagem, né, que eu tenho total segurança, e tenho total segurança que o investidor, né, vai aportar recursos, né, eu também tenho ali uma dimensão de apresentação, né, de orçamento, de meta, né, e não vou pedir qualquer recurso. Né? Eu saio dessa dimensão do... Hoje nós temos falado do mimimismos, né? Ou das murmurações. Minha instituição ajuda minha criancinha pobrezinha, bonitinha. Não é mais essa dimensão. Né? Eu tenho que apresentar uma instituição séria, organizada, estruturada e principalmente transparente.
Eu acho que a palavra que nós há muito tempo estamos trabalhando na dimensão do terceiro setor é a transparência, né? Para não ter aquilo, né? Será que o meu recurso realmente está sendo aplicado numa instituição séria? E como é que nós demonstramos isso? Né? Com seriedade, né? Com dados, né? Com relatórios, né? Então precisamos nos preocupar e, obviamente, aí eu mudo essa dimensão. Né? Já não levo uma instituição como uma instituição pequenininha, né? Pobrezinha, né? Não, mas uma instituição que faz um trabalho social, um trabalho de impacto social, de resgate de pessoas, de transformação, né? Objetivando o futuro, dando horizontes, aí muda totalmente a visão, a dimensão. Para complementar, Gabriela, as melhores possibilidades no mercado de captação são nas maiores empresas, Justo. Onde existem os maiores recursos, fundo e foco nisso. Se você sai, como você falou, como coitadinho, parceiros fortes que vão doar quantias significativas ou adequadas ao volume do seu projeto querem formalização e profissionalismo. Coitadinho vai bater na trave. Com certeza. É importante também se colocar no lugar do investidor, né? Seja ele pessoa física, jurídica ou governo. O que ele gostaria de saber? Ele sempre realmente tem uma insegurança. Será que eu vou aportar numa organização séria? Será que o dinheiro vai realmente para aquilo que foi? Então, a transparência é realmente essencial. E agora eu queria, Ricardo, que você comentasse um pouquinho, você que também é coach, desenvolve pessoas, o que é necessário como característica para um bom captador, um bom mobilizador de recursos? Porque normalmente, como o Eduardo disse, às vezes a pessoa não está dedicada exclusivamente àquela função, ela é uma equipe, acaba fazendo de tudo, né? Mas que habilidades e competências você diria que essa pessoa precisa desenvolver para conseguir exercer bem essa função? Eu vou começar pelo lado lúdico e daí vou para o técnico. Okay. Se não for apaixonado pelo segmento, não vai conseguir ter resultado como em qualquer outra área. Os melhores de cada área, os melhores executivos, os melhores empreendedores, os melhores empresários tinham paixão pelo que faziam. O campeão de vendas da área comercial tem paixão pelo que faz, a melhor gerente de marketing da melhor agência tem paixão pelo que faz e por isso ela ganha prêmios de criação e tudo mais. Então esse é o lado emocional, né? Ter paixão pelo segmento e não ver isso somente como um business, um negócio ou uma conta. Justo. Se for por esse caminho, neste segmento específico do terceiro setor, vai ficar frustrado, né? Porque é um processo extremamente quantitativo de prospecção, né? Muito maior que a maioria dos players e segmentos. Passando para o lado técnico de competências, primeiro ter uma visão sistêmica aprofundada do cenário micro, do cenário macroeconômico, entender o momento que o país vive, entender o que aquela empresa faz, como ela faz, quais são os objetivos, como ela trabalha, aonde ela tem foco, isso dentro de uma visão sistêmica, trazendo para o terceiro setor. Saber, de fato, o que outras ONGs, o que outras instituições estão fazendo e deram certo, ou fizeram e deram errado. Porque o grande aprendizado vem da falta do sucesso também. Sim. Sim. Eu fracassei e aprendi, vou aprender mais rápido do que quando eu tive sucesso, porque o ser humano comemora pouco a vitória e remoe muito o fracasso, né? Saindo da visão sistêmica, então, eu vou para planejamento, organização e disciplina. Essa rotina de você ter a autocobrança, principalmente na empresa do eu.com.br, como você falou aí, se você tiver várias pessoas na organização, alguém ajuda a cobrar você. Mas as metas têm que ser muito definidas no sistema do eu-keep ou no sistema da equipe, como você falou, para que você consiga cumprir o volume de visitas, o volume de abordagens necessárias para você conseguir executar de fato a efetividade de um projeto. Você tem que ser uma pessoa com um poder de comunicação grande. Todas essas competências são altamente treináveis, só existe um tipo de comunicação apercebida. Quando você fala, o interlocutor faz uma cara de dúvida e você pensa, eu acho que ele não sabe o que eu falei, a competência é sua. Você não se alinhou num nível de linguagem. Para quem é desse setor, que é um segmento muito específico do terceiro setor, você tem que ter uma linguagem corporativa, porque você vai sentar com gente com poder decisório, com gente que vai tratar isso depois nas reuniões onde você não vai poder defender o projeto, porque você vai ter uma ou duas reuniões, o resto é in company e depois é a resposta. Então você tem que entender também o que é a linguagem corporativa utilizada, você entender como abordar. Comunicação tem que ser percebida pelo interlocutor, senão não funcionou. Alto poder de persuasão fundamental na negociação.
Negociação só existe se é ganha-ganha. Quando eu bato na porta de uma organização pedindo doação, captação de recurso, principalmente se ele não tem foco, eu vou ter que convencê-lo, através de todo o planejamento e toda a minha condição de argumentação, de por que vai ser realmente bom para a corporação investir. Se eu não tiver um poder de persuasão, uma oratória treinada, em treinamento para isso, eu quiser levar o PowerPoint, o projeto impresso em 10 lâminas e deixar para que ele analise, fatalmente você vai receber uma negativa. E somado a tudo isso, um alto grau de liderança pessoal, um coeficiente emocional alto para que você não desista com facilidade. O número de entidades que vão captar recursos e se frustram é esmagadoramente grande. Resiliência, né? Nossa, quantos nãos a gente ouve, muito mais do que sim. Se você não tiver essa adaptabilidade, essa flexibilidade, esse coeficiente emocional alto, você não vai conseguir passar para o segundo, terceiro e quarto ano focado nessa atividade. É verdade. Mas vamos falar um pouquinho sobre fontes agora, Eduardo. Que fontes você diria que a gente pode beber, né? Quais são as fontes, a importância de diversificar as fontes para as organizações? Até é interessante dizer também que nós não colocamos, como fala, água só num pote só, não é? Nós temos que buscar ali vários potezinhos, né? E a partir disso, a sustentabilidade da nossa e da sua instituição. Hoje, né, quando nós vamos falar com o empresariado, né, o que é a primeira pergunta que eu recebo? Né? Esse projeto tem possibilidade de dedução do imposto de renda? Começa pelo fim, né? Começa pelo fim, né? Se eu tenho possibilidade de deduzir no imposto de renda, seja ele pessoa física ou jurídica, né, eu já gero uma atratividade. Porque os projetos incentivados para a dedução é uma linha, é uma fonte hoje que nós não podemos deixar de utilizar. Então, por um exemplo, nós temos, né, Fundo da Criança e Adolescente, nós temos Lei do Idoso, nós temos Lei Rouanet, né? Nós temos também Pronon, Pronas, né? Nós temos Lei ao Esporte. Então, veja quantas leis possibilitam que eu faça a inscrição do meu projeto, a aprovação dele e depois a autorização para que eu faça a captação com a dedução do imposto de renda. Né? Aqui eu falei de uma fonte. Né? A segunda, né, não menos importante, captar com pessoas físicas. Né? Hoje nós ainda temos muitas pessoas beneméritas, as madrinhas, os embaixadores, né, os patronos, as patronesses, né, que são aquelas pessoas que ajudam porque tem alguma similaridade com aquela causa. Como e às vezes nem querem aparecer, né? Não querem. Né? Pelo contrário, hoje nós temos doadores, né, que falam assim, estou doando, mas não quero que, né, meu nome apareça. Né? Já tivemos doadores na Santa Casa, por exemplo, quando trabalhei no Grupo Marista, que foi lá, doou 25 mil no caixa, mas não quis, né, nenhum tipo de registro por parte dele. Lógico que na instituição nós fizemos os registros devidos, né, mas por parte dele não quis. Né? Então é muito importante porque falar de doação com pessoa física é um universo. Você precisa da mesma forma a transparência, onde você aplicou o recurso da pessoa, né? Onde efetivamente ela pode apoiar, ajudar. Tem pessoas que apoiam, por exemplo, a causa do câncer, né? Do câncer de mama, a criança, ao idoso. Né? Então também buscar essas pessoas e trazer, aproximá-las para o seu projeto, com planejamento, com uma organização. Terceiro item, vamos lá, a captação com, né, pessoas jurídicas, né, que também ali entra no imposto de renda, mas também nós temos patrocínios. Né? Você vai fazer um evento, vai executar algum evento, as pessoas jurídicas também participam, buscar as pessoas que já estão no teu hall, né, ali no teu métier, que possam apoiar o seu projeto. Quando nós falamos a captar com pessoas jurídicas, nós observamos uma coisa que o Ricardo tocou antes, que é olhar, observar, estudar a empresa, o que ela está fazendo hoje na amplitude de captação e de responsabilidade social. Não é? Então, por exemplo, nós temos empresas que aportam para projetos que são ligados ao meio ambiente. Então, se eu vou fazer um evento que é ligado ao meio ambiente, eu vou buscar empresas X, Y, Z, né? Porque essas aportam no meio ambiente. Né? Eu crio,
né, links, né, como falaríamos hoje. Né, com que tenham algum projetos. vínculo com a sua causa, isso Exatamente. ajuda bastante. Ajuda né? muito, ajuda muito. Nós temos a linha de eventos, né, grandes eventos, nós temos eventos, né, para as socialites, nós temos eventos de massa, nós temos evento, né, de angariação de recursos, nós temos evento de posicionamento. Muitas vezes eu vou fazer um evento, não vou captar nada com ele. Mas, a partir deste evento, Ricardo, eu tenho lá a reunião de tantos apoiadores e eu digo, muito melhor do que pedir, não só peça, mas agradeça. Porque agradecer é primaz, né? É dizer muito obrigado porque você acredita na minha causa, muito obrigado porque você está investindo na minha causa, que investe em pessoas, ou no meio ambiente, ou no esporte, assim vai. Né? É importantíssimo. Terminamos as fontes? Não ainda. Então a gente diz, recurso tem, né? Dinheiro tem, só que você tem que canalizar suas energias e também dentro do seu planejamento. Por exemplo, editais nacionais e internacionais. Como é que eu faço para participar dos editais? Por exemplo, na Associação Brasileira de Captadores de Recursos, na BCR, nós temos uma lista, né, que nós recebemos, só se inscrever no site, que você recebe semanalmente. Uma lista de vários editais, né, por terminologia, né, que você pode aportar os projetos, por um exemplo, né, colocar os seus projetos, inscrever os seus projetos. Né. Nós temos os editais nacionais de instituições, de corporações, de empresas, né, que também aportam projetos. Então veja quantas fontes e quantas maneiras de você diversificar a sua captação de recursos, né, e tornar a sua equipe base sólida para gerar a sustentabilidade permanente da sua instituição. Ricardo, você que trabalhou tantos anos com negociação e treinando bons negociadores, o que você diria que uma pessoa precisa ter ou fazer para ser convincente, para persuadir a pessoa para apoiar a sua causa, seja ela empresa ou seja uma pessoa física? Eu vou trazer alguns termos da administração que se aplicam em qualquer área, né? Então, retorno sobre o investimento. A gente já falou aqui bastante que eu tenho que saber aonde eu vou pisar. Se eu estudar profundamente o cenário da empresa ou da pessoa física que eu vou conversar, essa etapa a gente já pulou, já foi bastante ressaltada. Retorno sobre investimento. Você vai investir tanto, a tua condição de retorno existem esse cenário, tem outros cases, outras empresas e outros exemplos que investiram, que atuaram no terceiro setor, que entraram nesse segmento e puderam usufruir desta maneira. Porque na hora que a pessoa está analisando o dado, se tem a lei, se vai deduzir ou não vai deduzir do imposto, muitas vezes isso vira uma conta para a empresa do lado de lá, gelada, pura e simples, que tem a ver com o fluxo de caixa, com o capital de giro e com as reservas. Eu tenho que provar que eu vou conseguir, além de todo o trabalho social lindo, maravilhoso, que é o foco para um mundo cada vez melhor, que ele também vai poder usufruir de uma taxa de retorno sobre o investimento, somando a imagem dele à da instituição que foi lá pedir a verba ou pedir a doação. A empresa está lá parada, eu fui lá, bati na porta e peguei a oportunidade da reunião ou das reuniões. E deve ser uma competência nossa estar muito bem preparado, mostrando todas essas variáveis. O que acontece muitas vezes com pessoas que vão negociar e não estão preparadas? São pegas no famoso contrapé. Uma pergunta de me dá um exemplo de outra empresa ou de um concorrente que investiu, fez isso, como é que ele agregou isso, o valor à sua marca? Porque a gente está falando de posicionamento de marca e posicionamento social, aliado ao posicionamento de branding, de marca, de produto, uma oportunidade de de a empresa exercer a cidadania empresarial, né? Responsabilidade social, como o Eduardo falou. Exatamente. Quando a empresa tem foco, a linguagem e a reunião fica muito clara e muito assertiva. Quando você vai falar com o jurídico, com o diretor administrativo, com o diretor de marketing, com a agência de publicidade e propaganda do possível doador, você vai ter que se adequar à linguagem deles, mostrar o cenário e, pela sua experiência deste segmento, dizer de que maneira, associando a marca, ele pode usufruir de uma maneira bonita, saudável e bem posicionada com relação à empresa dele e à sua. Tá certo. E agora a gente já está indo para os momentos finais desse bate-papo. A gente sabe que daria muito mais pano para manga essa conversa.
Mas eu queria que vocês encerrassem dando uma dica, uma mensagem. O que vocês diriam para as organizações? E aí você pode começar, Eduardo. O que vocês diriam como uma mensagem final para a organização que está começando a captar ou que está recebendo muitos nãos? Que dica vocês deixam? A partir daqui é a capacitação, é buscar informação, treinamentos, né, participar de grupos. Hoje nós temos diversos grupos no Facebook, na internet, até no WhatsApp, né, bastante pessoas, né, que estão em grupos de terceiro setor. Né? Então, a informação hoje é prioritária. Né? Quem tem informação tem poder. Né? Então, busque, né? Participe. E também nós temos aqui no Brasil formadores, por exemplo, como a BCR, né? Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que você tem várias informações sobre captação de recursos, diálogo social, entre outros, né, formadores que nós temos, né, que já colocam lá editais, que colocam formulações de captação de recursos. Né? Então, acho que é essa dica, a capacitação e a informação, buscar informação. Obrigada, Eduardo. Eu vou resumir com tudo que eu falei aqui relacionado às perguntas que a gente recebeu. Planeje-se, organize-se, profissionalize-se, tenha foco e entenda que captação é um processo quantitativo. Você tem que ter metas definidas, falar com vários para conseguir com que poucos te atendam. Tenha um padrão motivacional alto e não desista. Ok, muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Esperamos que a sua organização tenha sucesso na captação de recursos para aumentar ainda mais o impacto social. Até a próxima!